Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos resolver uma questão aqui do concurso para auditor fiscal da Receita Federal de 2014, o último concurso realizado, sobre valoração aduaneira. Bem, a questão que a gente vai resolver hoje do concurso de 2014, a última prova para auditor fiscal, é sobre um tema internacional, valoração aduaneira, mas a questão traz também alguns aspectos em relação à legislação brasileira sobre o tema, né? O enunciado diz, ao considerar o controle administrativo da Receita Federal do Brasil sobre importações, assinale a opção incorreta. Veja que o enunciado já revela que provavelmente essa questão não foi elaborada por alguém da própria Receita Federal, por alguém que é da área, porque não é usual essa terminologia controle administrativo da Receita Federal. O que a Receita Federal faz é o controle aduaneiro. Quando a gente se refere a tratamento administrativo das importações, a gente remete normalmente a um outro órgão, a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Então, provavelmente quem elaborou a questão vai copiar e colar trechos de norma porque não é da área. E é o que acontece. Ele pede para você assinalar a incorreta. A primeira assertiva diz, toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro. Bom, até aí, isso basicamente é cópia do artigo 76 do regulamento aduaneiro. E ele acrescenta que deve considerar inclusive o acordo de valoração aduaneira. Na verdade, não deve considerar inclusive, deve considerar principalmente o acordo de valoração aduaneira celebrado no âmbito da OMC. Então está correta a alternativa, entenda-se inclusive aí como principalmente, né? Essa é a principal norma internacional sobre valoração aduaneira. Correta a alternativa A. A alternativa B diz, no valor aduaneiro não serão incluídos os custos de transporte seguro, desde que estejam destacados do preço efetivamente pago a pagar pelas mercadorias importadas na respectiva documentação comprobatória. Aqui também é uma cópia de um artigo do regulamento aduaneiro, 79, inciso 2, mas é uma cópia ruim. Né? Faltou um trecho importante aqui, né? No valor aduaneiro não serão incluídos custos de transporte seguro incorridos no território nacional a partir do porto, do aeroporto ou do ponto de fronteira. Por quê? Porque até o porto é uma faculdade dos países incluir. E o Brasil incluiu. Tá? Então, o país pode ou não, é uma decisão de cada país, o artigo 8.2 do Acordo de Valoração Aduaneira do GATT, incluir ou não. E no Brasil isso foi incluído. Então está incorreta a alternativa B, não é a que o gabarito dá como incorreta, tá? Ela não foi anulada, então essa é um primeiro exemplo de questão discutível em uma prova para auditor fiscal da Receita Federal, aqui entre as que a gente comenta. A alternativa B está incorreta. Tá? Os custos de transporte e seguro podem sim ser incluídos até o porto. Como aqui não está com nenhuma delimitação temporal ou geográfica, a alternativa está incorreta. C. A utilização do método de valor de transação nas operações comerciais entre pessoas vinculadas somente pode ser permitida quando a vinculação não tiver influenciado o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas. Bom, aqui é um dos limitadores de utilização do primeiro método, que é o método do valor da transação. Então, um dos obstáculos à utilização do primeiro método é quando as partes são relacionadas, quando as partes têm relação entre elas. Essa vedação não é peremptória. Ela não basta simplesmente as partes serem vinculadas para que eu não possa usar o primeiro método. Se as partes forem vinculadas e ainda assim não houver afetação do valor da transação, ou seja, se o preço praticado foi o mesmo que a empresa pratica com pessoas não relacionadas, isso não obsta a utilização do primeiro método. Então está correta a alternativa C. O simples fato de haver vinculação não obsta a aplicação do primeiro método. Tem que haver vinculação e ela afetar o preço. Aí sim eu não posso usar o primeiro método. D de dado, a determinação do valor aduaneiro mediante aplicação do método previsto no artigo 7º do Acordo de Valoração Aduaneira. O que diz o artigo 7º do AVA, que é conhecido como último recurso ou sexto método? Ele estabelece critérios razoáveis ou flexíveis.
É um método que diz mais o que não pode do que o que pode fazer. Em tese, pode praticamente tudo, exceto aquilo que é vedado, lá no artigo 7. Ele diz, poderá ser realizada com base em avaliação pericial, desde que fundamentada em dados objetivos e quantificáveis e observado o princípio da razoabilidade. Então está dentro do escopo do artigo 7, da razoabilidade, de ter sempre um critério objetivo, quantificável. O que não pode é simplesmente usar valores fictícios, valores arbitrários, o maior entre dois valores. Tá? Isso é que o artigo 7, que é o último recurso, o método do último recurso, proíbe os países de fazer. E por fim, a alternativa, então está correta a alternativa D. Alternativa E, os encargos relativos à assistência técnica de mercadoria importada, executadas após a importação, ainda que destacados, serão incluídos no valor aduaneiro. É erradíssimo isso, né? Encargos de assistência técnica prestados aqui no país após a importação não são incluídos no valor aduaneiro, desde que destacados no documento de importação. Então aqui tem um erro crasso na alternativa E. O gabarito entendeu que essa é a alternativa incorreta, e ela de fato é uma alternativa incorreta, a alternativa E. Se você buscar lá o artigo 79 do regulamento aduaneiro, anota o artigo 1º do Acordo de Valoração Aduaneira do GATT, você vai chegar à certeza de que esses custos de assistência técnica, desses encargos de assistência técnica, não devem ser incluídos no valor aduaneiro, desde que aqui no Brasil. Por quê? Porque isso é um serviço, e o valor aduaneiro se refere à mercadoria que está sendo importada. Então, incorreta a alternativa E, que foi a que o gabarito deu como incorreta, mas cá entre nós, incorreta também a alternativa B de bola. Isso é um exemplo de uma questão problemática e que não foi anulada. Segundo consta no gabarito, foi mantida a alternativa E aí como incorreta. Se você gostou desse vídeo, dessa resolução de questão sobre valoração aduaneira, deixa aí seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, com postagens diárias sobre direito aduaneiro e comércio internacional.